Quando somos crianças, existe uma ideia que parece fazer todo sentido. Acreditamos que crescer significa encontrar todas as respostas. Os adultos parecem seguros, sabem o que fazer, tomam decisões importantes, resolvem problemas, e olhando de fora, tudo parece estar sob controle. Então o tempo passa, você cresce, começa a assumir responsabilidades, paga contas, trabalha, pede pessoas, conquista algumas coisas e aos poucos percebe algo que ninguém havia lhe contado. Os adultos não têm todas as respostas. Na verdade, a maioria apenas aprendeu a continuar, mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. Talvez essa seja uma das descobertas mais estranhas da vida adulta. Perceber que aquele momento em que tudo faria sentido nunca chegou. Ainda existem dúvidas, ainda existem medos, ainda existem dias que você gostaria que alguém dissesse qual é a decisão certa, mas ninguém pode fazer isso por você, porque viver nunca foi seguir um roteiro pronto, é aprender enquanto o tempo continua passando. O mais curioso é que passamos anos acreditando que a vida começa depois de alguma conquista, depois da faculdade, depois do emprego, estabilidade, casa própria, casamento, depois de alcançar aquele objetivo que parece resolver tudo. Sempre existe um novo depois, e enquanto esperamos por esse momento perfeito, deixamos escapar aquilo que já está acontecendo agora. Talvez essa seja uma das maiores ilusões da vida adulta. Acreditar que existe um ponto de chegada onde finalmente todas as incertezas desaparecem. Mas, e se esse lugar nunca tiver existido? E se amadurecer não significar encontrar todas as respostas, mas aprender a conviver com perguntas que talvez nunca sejam respondidas? Durante muito tempo, pensamos que crescer era se tornar alguém diferente, mais forte, mais seguro, mais preparado. E hoje percebemos que crescer é muitas vezes aceitar que a vida adulta continuará imprevisível, e que isso não precisa ser um motivo para parar de viver. Porque talvez o maior erro não seja não saber para onde está indo. Talvez o maior erro seja passar a vida esperando o momento em que tudo finalmente fará sentido. Quando somos jovens, é comum imaginar que a vida funciona como uma escada. Primeiro vem os estudos, depois o trabalho, mais tarde a estabilidade e finalmente a felicidade. Tudo parece seguir uma ordem, como se existisse uma linha de chegada esperando por nós. Talvez você já tenha pensado em algo parecido. Quando eu comprar minha casa, eu finalmente terei paz. Quando eu alcançar aquele objetivo, finalmente eu vou me sentir realizado. Esses pensamentos parecem inofensivos e até certo ponto são naturais. O problema começa quando acreditamos que a felicidade sempre está no próximo passo, porque nesse momento o presente deixa de ser suficiente. Você conquista aquilo que tanto queria, comemora, sente uma alegria que dura alguns dias. Então, sem perceber, surge um novo objetivo, uma nova preocupação, uma nova meta. E a sensação que ainda falta alguma coisa volta a aparecer. É como correr atrás do horizonte. Quanto mais você avança, mais ela parece se afastar. O mais curioso é que isso acontece com quase todo mundo. Não importa a idade, nem a profissão, nem o quanto a pessoa já conquistou. Sempre existe uma impressão que a verdadeira vida começará depois da próxima conquista. Mas pense por um instante, e se esse depois nunca chegar? E se você passar anos esperando um momento ideal para se sentir realizado? Talvez a maior ilusão da vida adulta seja acreditar que existe um dia que finalmente tudo estará resolvido. Como se fosse possível viver sem preocupações, sem dúvidas e sem desafios. Mas basta observar as pessoas ao seu redor. Aquele amigo que sonhava em conseguir um emprego, agora se preocupa em não perdê-lo. Quem desejava comprar uma casa, agora pensa nas contas para mantê-la. Quem queria mais tempo livre, descobre que também não sabe exatamente o que fazer com ele. Isso não significa que devemos abandonar nossos sonhos. Muito pelo contrário, sonhar faz parte da vida. Ter objetivos nos impulsiona a crescer. O problema não está em desejar conquistar algo, está em acreditar que nossa paz depende exclusivamente dessa conquista. Porque, quando colocamos toda a esperança em um único momento do futuro, transformamos o presente em uma simples sala de espera. Vivemos apenas de passagem, sempre olhando para frente, sempre adiando a felicidade, sempre acreditando que a vida real ainda vai começar, mas a verdade é que ela já começou há muito tempo. Ela acontece nas pequenas decisões, nas conversas comuns, nos dias que parecem iguais, nos momentos que costumamos chamar de rotina. Quem passa o tempo todo olhando apenas para o destino, corre o risco de nunca perceber a riqueza dos passos que já deu. Porque algumas pessoas conquistam quase tudo o que sonharam, e ainda assim sentem que estão vivendo sempre à espera de alguma coisa. Não porque lhes falta uma nova conquista, mas porque aprenderam a acreditar que a felicidade mora sempre no lugar onde eles ainda não chegaram. Os adultos também sentem medo, mas, quando somos crianças, enxergamos os adultos de um jeito diferente. Eles parecem saber exatamente o que estão fazendo, sabem como resolver os problemas, tomam decisões importantes, encontram respostas para quase tudo. É como se existisse um momento invisível em que uma pessoa finalmente se tornasse adulta de verdade. Mas, conforme os anos passam, essa imagem começa a mudar. Você conversa com pessoas mais velhas, observa colegas de trabalho, conhece pais de família e percebe algo curioso. Eles também têm dúvidas, também mudam de ideia, também sentem medo antes de tomar decisões importantes. A diferença é que aprenderam a conviver com essa incerteza. Talvez uma das maiores decepções da vida adulta seja descobrir que ninguém recebeu um manual explicando de como vivê-la. Cada pessoa está tentando encontrar o próprio caminho.
Algumas parecem confiantes, outras escondem muito bem as inseguranças, mas no fundo, quase todos estão aprendendo enquanto caminham. O mais curioso é que passamos anos esperando alguém que nos diga exatamente qual decisão tomar, como se existisse uma resposta perfeita para cada escolha. Qual profissão seguir, com quem construir uma vida, quando mudar de cidade, quando desistir, quando insistir. Mas a vida raramente responde essas perguntas com clareza. Na maioria das vezes, só descobrimos se uma decisão foi boa depois de vivê-la. E talvez seja exatamente isso que assuste tanta gente. Porque decidir significa aceitar que nenhuma escolha vem acompanhada de uma garantia. Sempre existirá a possibilidade de errar. E isso faz parte da experiência de viver. Talvez amadurecer não seja eliminar as dúvidas, seja aprender a seguir em frente apesar delas. Aceitar que você nem sempre terá certeza, que algumas respostas só aparecerão com o tempo. E que isso não significa que você está perdido, significa apenas que você está vivendo. Porque no fim, a vida adulta não é sobre finalmente saber tudo. É sobre continuar caminhando, mesmo quando o caminho ainda não está completamente iluminado. Existe uma pressão silenciosa que acompanha a vida adulta. A ideia de que, em algum momento, você deveria finalmente saber exatamente o que está fazendo. Como se crescer significasse nunca mais sentir dúvidas, nunca mais mudar de opinião, nunca mais errar. Mas a realidade é bem diferente. A vida não entrega um mapa, ela apresenta caminhos. E muitas vezes, você só descobre para onde eles levam depois de dar o primeiro passo. Pense por um instante. Quantas escolhas importantes da sua vida vieram acompanhadas de absoluta certeza? Provavelmente poucas. Escolher uma profissão, aceitar uma oportunidade, aceitar um relacionamento, mudar de cidade, começar um novo projeto. Quase sempre existe medo, existe incerteza, existe a sensação de que talvez haja uma decisão melhor. E isso não é um sinal de fraqueza, é apenas a consequência de viver em um mundo onde ninguém consegue prever tudo o que vai acontecer. Talvez uma das maiores ilusões da vida adulta seja acreditar que existe um momento em que todas as dúvidas desaparecem, como se um dia acordássemos completamente preparados para qualquer desafio. Mas esse dia quase nunca chega e talvez nem precise chegar, porque esperar sentir segurança absoluta pode fazer você adiar decisões que já poderiam estar transformando a sua vida. Nem toda resposta aparece antes da caminhada, algumas só fazem sentido depois que você percorre o caminho. É por isso que tantas pessoas olham para trás e percebem que os momentos mais importantes da vida começaram com uma decisão cheia de incertezas, não porque tinham todas as respostas, mas porque decidiram continuar mesmo sem elas. Talvez amadurecer seja justamente isso. Entender que viver não exige perfeição, exige coragem para seguir em frente, mesmo quando o próximo passo ainda pareça envolto de dúvidas. Porque no fim, ninguém constrói uma vida apenas com certezas. As melhores histórias quase sempre começam quando alguém aceita caminhar sem saber exatamente aonde a estrada vai terminar. Existe um momento na vida em que algumas pessoas percebem algo que muda completamente a forma como enxergam o mundo. Não acontece de repente, não existe uma data, nem uma idade específica. É apenas um dia comum em que elas entendem que passaram tempo demais tentando viver uma vida que existia apenas na imaginação. A vida perfeita, o trabalho perfeito, o relacionamento perfeito, a decisão perfeita. Durante muito tempo, acreditamos que errar significa estar no caminho errado, mas talvez o erro faça parte do próprio caminho, porque nenhuma vida é construída apenas com acertos. Até as decisões que hoje parecem ter sido um fracasso, carregaram alguma lição que só o tempo foi capaz de revelar. O problema é que vivemos nos comparando com as histórias que vemos pela metade. Conhecemos as conquistas das pessoas, mas raramente conhecemos suas dúvidas. Vemos o resultado, mas não o processo. E sem perceber, começamos a acreditar que somos os únicos que ainda não descobriram como viver. Mas isso é uma ilusão. Cada pessoa enfrenta batalhas que quase ninguém vê. Cada um carrega perguntas que ainda não conseguiu responder. Cada um tenta organizar a própria vida da maneira que pode. Talvez a diferença esteja apenas na forma como lidamos com a realidade. Algumas pessoas passam anos tentando esconder as próprias imperfeições. Outros entendem que eles fazem parte do ser humano. E existe uma liberdade enorme nessa compreensão. Porque quando você para de exigir perfeição de si mesmo, também deixa de exigir perfeição da vida. Você entende que alguns planos mudarão, que algumas despedidas serão inevitáveis, que certas perguntas permanecerão sem respostas, e ainda assim, a vida continua tendo valor. Quando deixamos de perseguir uma existência perfeita, começamos a enxergar a beleza nas coisas simples. Uma conversa sincera, um momento de silêncio, uma conquista que ninguém além de você percebeu. Um dia comum que termina em paz. São momentos discretos, mas são eles que, reunidos, constroem uma vida inteira. Talvez crescer nunca tenha sido alcançar um estado em que tudo faz sentido, mas talvez seja aceitar que a vida continuará surpreendendo você. Às vezes com alegrias, às vezes com perdas, às vezes com caminhos que jamais estavam nos planos. E tudo bem, porque viver não é eliminar a certeza, é aprender a caminhar ao lado dela sem permitir que ela paralise seus passos. No fim, a maior ilusão da vida adulta não é acreditar que um dia seremos felizes, é acreditar que a felicidade só existe quando todas as dúvidas desaparecem. Mas elas nunca desaparecem completamente, e talvez nem precisem, porque uma vida significativa não é construída apenas por certezas. Ela também nasce da coragem de seguir em frente quando ainda não enxergamos todo o caminho.
Talvez você nunca tenha todas as respostas. Talvez nunca exista um momento em que tudo esteja perfeitamente organizado. E surpreendentemente, isso não impede você de viver uma boa vida. Na verdade, talvez seja justamente aí que ela comece, quando você deixa de esperar o momento perfeito, quando para de comparar sua história com as dos outros, quando entende que ninguém tem o controle absoluto da própria vida, e mesmo assim, escolhe continuar. Porque crescer nunca foi sobre descobrir um segredo que resolve todos os problemas. Foi e sempre será sobre aprender a caminhar, mesmo quando o próximo passo ainda é incerto.